Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, tá? A gente começou a falar sobre causalidade, consequência, citei inclusive o filósofo Aristóteles na última aula. Caso você não tenha assistido, dá um pause nesse vídeo, assiste a outra aula e aí depois volta para essa, tá? Porque isso aqui é uma continuidade, então é necessário que você tenha entendido o conteúdo anterior, tá bom? E para me acompanhar, pega aí o seu caderno 1, módulo 3, página 37. E lá no título tem o título Entre Atos, né? Porque o nosso livro de filosofia, ele é dividido em partes, como por exemplo, debate, né? Aliás, discussão entre atos, e aí tem uma sequência de atividades que a gente faz ao longo de todos os módulos do livro, tá, de filosofia, ok? Então eu preparei o quadro aqui para vocês me acompanharem. Inclusive eu friso a ideia de que toda vez que tiver uma aula, independente de qual seja, faça um cabeçalho, faça no caderno, tá? Para depois você até resumir, você revisar aquilo tudo que você viu na aula e não ter que voltar aqui na aula novamente assistir tudo. Então faça aí o resumo, tá bom? Construa inclusive o seu caderno de uma forma bem organizada, tá ok? Parte 2 então, porque a gente está dando continuidade ao módulo 3. Queridos, a gente vai falar sobre argumentos causais, tá? No caso, o que é argumento causal? É uma coisa que causa outra, é a ideia, né, de que uma coisa causa outra, um argumento que traz essa lógica, uma coisa que aconteceu e causou isso, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá a charge da página 35, onde tem uma manifestante no meio da rua gritando horrores por coisas inúteis, né? E vem uma pessoa, um cara chega perto dela e diz assim, algo nesse sentido. Ele fala: nossa, eu estou com uma dor de cabeça horrível porque eu estava ouvindo você enquanto bebia água. E aí a charge tem uma sequência de que no próximo quadrinho aparece ela lá contra a água, porque a água causa dores de cabeça, sendo que o que causa dor de cabeça nesse exemplo, e o que o cara quis dizer para ela foi o seguinte: você tá gritando aí por coisas inúteis e tá me causando dor de cabeça, tá? E eu estava bebendo água ali e ouvindo você, e o fato de eu estar ouvindo você que me causou dor de cabeça, mas para ela não. Para ela, o que causou dor de cabeça foi nada mais do que a água, tá? Então, o reconhecimento aí zero, né? De que eram gritarias inúteis, né? No caso dela. Então, uma coisa causa outra seria uma espécie, um tipo de argumento causal, tá? Ou seja, a causa e consequências equivocadas. Esse é o problema do argumento causal, tá? Ele traz a lógica, a ideia, melhor dizendo, a organização de uma ideia de que toda causa tem uma consequência, e essa consequência muitas vezes é equivocada, é errada, é falha. Muitas vezes por distração de quem ouviu, a menina lá ouviu de forma distraída, ou ela ouviu e entendeu que ela deveria mudar o sentido daquilo que ele falou, simplesmente por vontade própria, ou seja, deliberada. Os políticos corruptos usam muito disso aqui, tá? Usam muito da noção de distração, da ideia de distração, aproveitam a distração, a correria das pessoas, fazem coisas que acabam aí acarretando problema para o coletivo, mas eles têm aquela ideia de que nós estamos, né, muito ocupados para poder, por exemplo, observar se ele está cumprindo com a honestidade que lhe foi aí assegurada, né, que foi confiada, melhor dizendo, às pessoas quando votaram. Então, no caso, a distração também seria no sentido de que você ouviu eu falar alguma coisa, ou você ouviu alguém falar algo e distraidamente entendeu uma coisa que não era necessariamente aquilo que eu falei. E aí sai falando por aí
né, levando mais à frente essas ideias erradas, equivocadas, simplesmente porque você foi distraído. Quantas vezes, né? Isso acontece muito em fofoca, tá, pessoal? Então, evitem fofoca por isso. Distração acaba deixando aí a ideia equivocada sobre as coisas e você sai difundindo, espalhando aquilo que a Rádio Peão começou, tá? Então aí, deliberada é quando a pessoa delibera, ou seja, quando ela escolhe realmente mudar o sentido da coisa, simplesmente para convencer as pessoas, tá? Então, um argumento causal, ele tem como objetivo convencer pessoas, às vezes pela opinião deliberada, por ideias deliberadas, por ideias próprias, que são mentirosas, que são erradas, que são equivocadas, ou simplesmente porque ele estava distraído e ouviu diferente e acaba criando uma causa que gera consequências sempre equivocadas. A gente tem aqui também, pessoal, a questão das falácias, tá? A gente falou sobre argumentos causais e agora a gente está falando sobre falácias. E a falácia é um tipo de argumento falso, tá? Por isso de falácia, falso, que finge ser verdadeiro. Isso aqui é perigosíssimo e é o que a gente ouve muito, tá? As fake news, por exemplo, elas têm, né, dentro do contexto que elas são criadas, elas utilizam-se de quê? Utilizam-se de argumentos que dizem que são verdadeiros, que citam datas, por exemplo, que a gente nem sabe se são datas verdadeiras, que citam, digamos que, entre aspas, fatos criados para poder dar embasamento para aquela notícia falsa. Tá? E o que você faz desavisado? Você faz o quê? Você compartilha, o que não deve acontecer. Antes de compartilhar uma notícia, você deve pesquisar a fonte e verificar se realmente essa notícia é verdadeira. Então, fake news, por exemplo, é aqui um tipo de falácia que utiliza de argumentos que são falsos, fingindo ser verdadeiro. A gente observa também que isso aqui não é uma mera opinião. Não é que a pessoa esteja expressando uma mera opinião acerca de um determinado assunto. Essa pessoa, na verdade, ela está de forma tendenciosa, querendo o quê? Convencer outras pessoas acerca de um determinado assunto. Então, por exemplo, ela começa lá, constrói-se uma ideia de que determinada pessoa é um criminoso, tá? E ela diz vários fatos nessa notícia, fake news, nessa informação que é falsa. Ela coloca lá que fulano fez isso, fez aquilo e começa a embasar a sua notícia falsa. Com o objetivo de quê? De convencer pessoas e não simplesmente de expressar uma opinião, não de simplesmente expressar um argumento. Ela cria argumentos falsos para fingir que é verdade. Isso aqui é falácia e isso tem demais na nossa sociedade, infelizmente. E com essa tecnologia toda que a globalização nos permite de informação, né, de, por exemplo, eu falar aqui algo para vocês, por exemplo, através dessa câmera, através do YouTube, e o mundo inteiro, se quiser, lá na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, um aluno pesquisar meu nome no YouTube, encontrar esse vídeo e assistir também. Então a difusão de informação é gigantesca, a possibilidade de a gente difundir informação. O que acontece muitas vezes é que acabam pessoas despreparadas ou pessoas mal intencionadas, tá? Falaciosas, difundem ideias falsas com o objetivo, por exemplo, de denigrir a imagem de alguém, né, de ofender alguma pessoa, tá bom? Então tenha cuidado com isso, tá? Queridos e queridas, acompanhem sempre a Agenda Edu. Até a próxima aula, guerreiros!